Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Renovo o meu carinhoso agradecimento ao Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, esta casa de oração e trabalho, agora sob a direção de nossa querida Rosaldi, estimando desde já que 2023 seja um ano rico de aprendizados das coisas do Espírito, mas também uma oportunidade de servir à causa do Cristo, nas mais diversas manifestações de serviço e de amor ao próximo. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema panteísmo, objeto das questões 14, 15 e 16 do capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, que aborda a temática Deus. E a primeira pergunta que devemos nos fazer: o que é panteísmo? O panteísmo é uma doutrina filosófica que afirma que o princípio inteligente ou alma, independentemente da matéria, é extraído, ao nascer, do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. As consequências naturais assinalam que o indivíduo vive sem individualidade e sem consciência de si mesmo. O ser é como se não existisse. Evidentemente que essa tese encontra-se em franca oposição à doutrina dos espíritos, que nos esclarece que o princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas e os espíritos progridem mais ou menos rapidamente mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Mas você pode estar perguntando: que razões levaram Kardec a arguir os espíritos superiores sobre este tema, sobre o panteísmo? Permita lembrar que, apesar de estar em meados do século XIX, o codificador, como de resto todo mundo, ainda vivia sob a pressão das ideias iluministas, idealizadas no século XVII, que atravessaram todo o século XVIII, provocando grandes reformas do pensamento filosófico. Daí, cognominarem aquele século como o século das luzes. Sim, o século XVIII foi o século das luzes. E sua principal característica desse século das luzes, ou do iluminismo, era defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas defendiam o poder da razão em detrimento ao poder da fé e da religião, sempre buscando estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Vale lembrar que, através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas,
Elas enfatizavam a defesa do conhecimento racional com a finalidade de desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Então existem duas questões aí que, de uma certa forma, tocam a doutrina dos espíritos. A questão do progresso, considerando que a lei do progresso é uma das leis morais que está lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, e a questão da perfeição, em que todos nós devemos buscar a perfeição, tal como afirmou Jesus: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Claro está que estamos a falar de uma perfeição relativa, considerando que a perfeição absoluta pertence a Deus. Mas você pode perguntar, então, o panteísmo nasceu no século XVIII, na virada do século XVII para o século XVIII. A resposta é não. Não nasceu no século XVIII, pelo menos no que se refere à sua concepção filosófica. Embora o termo panteísmo tenha sido cunhado no século XVIII pelo historiador Jacques de la Faye, mas só entrou para a história da filosofia com a perspectiva filosófica de Baruch Spinoza, que criou o termo Deus sive natura, que significa Deus, ou seja, a natureza. Mas outra pergunta se faz necessária: o que preconizava Spinoza a partir do Deus, ou seja, a natureza? Para Baruch de Spinoza, que viveu entre 1632 e 1677, também conhecido apenas como Spinoza, nome iniciando pela letra E ou apenas com S mudo, Spinoza era um filósofo holandês, considerado um dos principais pensadores da linha racionalista, da qual faziam parte também os filósofos Leibniz e René Descartes. Para ele, não há diferença entre Deus e a natureza. Para Spinoza, o mundo não teria sido criado por Deus, mas seria uma extensão dele mesmo, uma extensão de Deus, que é imanente e não transcendente. Para Spinoza, Deus é o conjunto de todas as coisas, e cada coisa em particular. Não está separado da matéria, pois é parte indissociável dela. É claro que esta tese, essa teoria, rapidamente difundiu-se e provocou uma série de alterações e de reflexões por parte não apenas dos religiosos, mas do povo em geral, especialmente os mais letrados. E criou-se o que se chama de efeito Spinoza, cujo grande representante foi o famoso Albert Einstein, que todas as vezes que precisava falar de Deus, dizia o Deus de Spinoza. Agora, é preciso que nós esclareçamos essa expressão, o Deus de Spinoza, porque muitos pensam que é do Baruch Spinoza, esta expressão, quando na verdade não é. O texto conhecido como Deus de Spinoza foi escrito pelo mexicano Francisco Javier Ángel Real, conhecido pelo pseudônimo de Anand Dilvar. E você pode encontrar esse texto, Deus de Spinoza, no livro de Anand Dilvar, intitulado Conversaciones com mi guia, mais especificamente na página 14. O livro é uma grande provocação filosófico-religiosa, e o texto pretende expressar uma conversa entre Deus e o homem,
no qual o Criador inicia dizendo, abre aspas, para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes de tua vida. Fecha aspas. Eu recomendo a todos os queridos amigos buscarem na internet esse texto, Deus de Spinoza, e lerem com muita calma, para poder entender o que Anand Uvar queria dizer a partir da tese de Baruch Spinoza. Se nós precisarmos recorrer à história para entender o panteísmo, nós vamos entender que o panteísmo, do ponto de vista histórico, pode ser vislumbrado nos séculos 6 e 7 a.C., associado aos hindus e à cultura grega de Heráclito, um grande filósofo grego. Já naquela época havia uma associação entre Deus e a natureza, mas esse termo panteísmo ainda não existia, não havia sido criado, apenas a ideia que dava sustentação ao panteísmo e que era celebrada até então. As doutrinas hinduísta e budista combinavam os diversos tipos de panteísmo em seus livros sagrados, no Upanishad, no Bhagavad Gita e nos Vedas. Aliás, nos Vedas, ele apresenta a imagem da divindade como um mar, em que os seres são as ondas que participam da totalidade. No século II da era cristã, o panteísmo assumiu a sua forma mais elaborada. Ela passou a ser uma tese, uma filosofia bem mais organizada, pelo neoplatonismo de Plotino. Plotino era um seguidor de Platão, seguidor nas ideias. E nesta nova forma, o mundo emana necessariamente de Deus, tal como a luz emana necessariamente de sua fonte. O ser gerado existe junto com o gerador e dele não se separa, sendo meramente uma parte ou um aspecto dele. No século IX, no início da escolástica cristã, o pensador João Escoto Erígena defendeu a ideia de que Deus seria uma supersubstância, da qual emana o universo como substância simples, como manifestação sua, como teofania. Avançando um pouco mais, no século XVI, no período da Renascença, Giordano Bruno retomou as ideias neoplatônicas lá do Plotino e considerou Deus como natureza, como causa e princípio do universo. Essa ideia de Giordano Bruno foi considerada pela Igreja uma heresia e ele acabou morrendo queimado na fogueira. O panteísmo, se nós observarmos bem, em certa medida ele é semelhante ao politeísmo, que é a crença em muitos deuses. Mas vai além do politeísmo ao defender que tudo é Deus. No panteísmo, uma árvore é Deus, uma rocha é Deus, um animal é Deus, o céu é Deus, o sol é Deus, cada um de nós é Deus. Deus é tudo e todas as coisas, qualquer coisa. O panteísmo é a suposição que está, afinal, por detrás de muitas religiões instituídas, como o hinduísmo e o budismo, mas também de várias seitas, ditas seitas de unidade ou de unificação, como os adoradores da Mãe Natureza, por exemplo.
Mas vejamos na essência e de forma concisa o que é o panteísmo e a sua história, além do porquê é considerado uma heresia. Em primeiro lugar, porque a Bíblia não ensina o panteísmo, ao contrário do que muitos pretendem. O que há é uma confusão entre panteísmo e o conceito doutrinal da onipresença de Deus. Coisas que são absolutamente, totalmente distintas. A onipresença de Deus significa que Ele está presente em todos os lugares, que não há qualquer lugar do universo onde Deus não esteja. A gente pode, inclusive, confirmar isso lá no Salmo 139, versículos 5 a 8, quando o salmista disse: Tu me envolves por todo lado. É uma sabedoria profunda que não posso compreender. Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. Se voar nas asas da aurora, ou for morar nos confins do mar, mesmo aí a tua mão há de guiar-me. Então, este aspecto acabava fazendo uma confusão com a lógica da tese panteísta. Mas é preciso considerar, melhor dizendo, que onipresença não é panteísmo. As perguntas que Kardec fez acerca do panteísmo, que estão lá em O Livro dos Espíritos, são apenas 3. A questão 14, a 15 e a 16. Na questão 14, Kardec arguiu às venerandas entidades superiores que o assistiam no seu trabalho, perguntando o seguinte: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos superiores responderam: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, ou seja, ser causa e efeito simultaneamente. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Uma resposta absolutamente primorosa e da qual nós podemos extrair algumas lições, considerando que ela possui algumas singularidades que eu gostaria de destacar neste momento. Primeiro, o homem não deve perder tempo e energia na busca de explicações supérfluas. Segundo, a crença nesse princípio é uma questão de fé. Deus existe, é uma questão de fé. Terceiro, os espíritos dão um alerta importante quando dizem: não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não lograríeis sair. É uma questão extremamente importante ter este cuidado. Uma quarta singularidade é que existe uma advertência muito clara da parte dos espíritos superiores ante a possibilidade do desenvolvimento da presunção e da vaidade por parte de cada um de nós. E eles dizem mesmo: isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos,
pois que acreditarias saber, quando, na realidade, nada saberias. E uma quinta singularidade eu considero um puxão de orelha. Uma admoestação firme, enérgica, quando os espíritos disseram: tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Ou seja, te preocupa com a tua vida, porque tem muita coisa nela a ser resolvida. E eles fazem uma proposta: estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. Perfeições essas construídas historicamente no périplo das milhares de reencarnações que já tivemos. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Ou seja, nós ainda não temos condições de entender plenamente o que é Deus. E tentar entender Deus pela tese panteísta é uma grande bobagem. A partir disso, então, nós temos que refletir sobre a evolução do conceito de Deus. É fato que o conceito de Deus modificou-se ou modifica-se com o tempo, pois é resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus, não considerados até então, e também de visões contraditórias, que expuseram as limitações de explicações utilizadas em um determinado momento. Muita coisa se falou e se tem falado ao longo da história da humanidade. Umas talvez apontando uma direção certa, mas a grande maioria apontando uma direção completamente errada. Porque o homem não se dá conta da sua limitação para poder compreender. Vejamos alguns exemplos da evolução do conceito de Deus na tradição judaico-cristã. Comecemos com Moisés. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. Moisés nos apresenta o Deus legislador. Avançando no tempo, nós vamos encontrar o profeta Amós, que compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, uma relação justa. Amós, então, nos apresenta uma outra face de Deus, o Deus de justiça, ou Deus da justiça. Adiantando mais no relógio do tempo, Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros de seus filhos. E Oséias vem nos apresentar um Deus misericordioso, o Deus de perdão, que compreende. O grande profeta Isaías compreendeu que o Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade. Não havia outros deuses. Existia apenas um Deus, o monoteísmo puro. Então Isaías nos apresenta o Deus único. Mas quem revolucionou a evolução do conceito de Deus verdadeiramente foi Jesus. Jesus traduziu em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas. Jesus nos apresentou o Deus de amor. O Deus de amor que comporta todas as outras formas que foram apresentadas anteriormente. O legislador, o Deus da justiça, do perdão, o Deus único. Recordemos lá o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém consegue amar a Deus se não amar o próximo. Ninguém consegue amar ao próximo sem amar a Deus.
Esta é a razão de João ter dito Deus é amor. No entendimento da doutrina dos espíritos, do espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Deus não é matéria nem energia. Deus não tem uma forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que seja, como, por exemplo, Jesus. Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com os seres. Ele está nas coisas, mas não se confunde com as coisas. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Logo, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus não vigia, Deus não fiscaliza. Ele não pune, não castiga, não determina ou executa sentenças. Lembremos a primeira pergunta de Kardec aos espíritos. Que é Deus? Para o espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios ou promessas. Deus não concede graça, dom ou favores. Não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém em especial. Deus não atua através de milagres. O conceito que façamos de Deus é um conceito diretamente proporcional ao grau de evolução espiritual que cada um de nós pode ter ou deve ter. Na questão 15, sobre este assunto panteísmo, Kardec perguntou: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? E aqui, na resposta, os espíritos superiores foram econômicos objetivos. E em poucas palavras disseram tudo. Falaram eles: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Não obstante nós sermos criaturas do Criador, mas nós não somos um pedaço dele. Aquela ideia lá do Baruch Spinoza, das gotas do oceano. A doutrina espírita nos ensina que o universo é estruturado e que nada nele ocorre por acaso. Em tudo há causalidade, inteligibilidade, significado padrão, que são consequências naturais dos atributos da divindade, dos atributos de Deus. Explicado pelos espíritos superiores, presentes nesse capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a temática é Deus. Recordemos lá o que está em O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Na questão 16, Kardec perguntou: pretendem os que professam esta doutrina, o panteísmo, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Eu queria destacar que as perguntas de Kardec foram elaboradas
depois do minucioso estudo de todas as comunicações que ele recebia, principalmente através de cartas, sobre essa temática. E a resposta da questão 16 foi a resposta mais longa que os espíritos superiores deram sobre o assunto panteísmo. Se na pergunta 15 eles foram econômicos, agora eles foram pródigos. Então, quando Kardec diz que se pode opor este raciocínio, eles de chofre respondem: a razão. E aí depois ensina o caminho para pensar no assunto. Disseram os espíritos superiores: refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante nosso pensamento. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. E disseram mais os espíritos superiores: não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos, o panteísmo, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele, o panteísmo, confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E a esse propósito, eu encontrei na obra O Grande Enigma, de Leon Denis, mais especificamente no capítulo intitulado Ação de Deus no Mundo e na História, na página 95, algo que sintetiza essa resposta dos espíritos à questão 16 feita por Kardec. Diz Denis: o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. A grandeza desse pensamento de Leon Denis, considerado o grande filósofo do Espiritismo, é a síntese da resposta que os espíritos deram. É fato que todos os seres se relacionam com Deus tal como as criaturas se relacionam com o Criador. Na medida em que evoluem, os seres ampliam a sua consciência dessa unidade criatura-criador. Todos os seres criam expressando Deus. E nesse sentido pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres. Daí se dizer Deus onipresente. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo. Daí a expressão Deus onisciente. E por fim, sabemos que Deus faz, age, constrói através de suas criaturas. Elas são instrumentos do amor, da justiça, da verdade e da evolução.
A estruturação inteligente é operada pelas criaturas de Deus. Daí a expressão Deus onipotente. Eu espero, queridos amigos, ter contribuído para o entendimento do panteísmo na visão espírita. E agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.